O terremoto que aconteceu no Marrocos, infelizmente, foi muito destrutivo, levou a vida de mais de 2.000 pessoas, causou muita destruição no país. Aconteceu um terremoto no meio do Atlântico, que acabou provocando muito pânico nas pessoas aqui do território brasileiro, com a possibilidade de um tsunami. Eu fiz um vídeo ontem explicando sobre isso, mas eu também recebi diversos relatos de pessoas que moram em Portugal, ou portugueses ou brasileiros que moram em Portugal, que me acompanham aqui, e em várias ilhas ali da região noroeste da África. A gente está falando das Ilhas Canárias, da Ilha Madeira, dos Açores, com essa questão da possibilidade de ter um terremoto ali. Parece que tem páginas no YouTube dizendo que um grande terremoto viria a acontecer nessa região. E hoje eu vou tirar todas essas dúvidas. Do tsunami eu já falei no vídeo de ontem, se você perdeu eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, mas vamos responder a alguma dessas dúvidas. O terremoto do Marrocos, ele pode provocar um terremoto forte ali naquela região do noroeste africano, na região onde já teve um terremoto em 1755 que destruiu Lisboa, provocou um tsunami na época. Pode acontecer um evento semelhante? E esse terremoto está relacionado com algum vulcão ou ele pode despertar algum vulcão na área? Essas são algumas das dúvidas que eu recebi e eu vou responder no vídeo de hoje. Então vamos lá. Bom pessoal, estou aqui no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos. Eu apliquei um filtro aqui para mostrar os terremotos do mundo, dos últimos 30 dias. Os terremotos que o Serviço Geológico dos Estados Unidos conseguiram ali registrar. Obviamente o Brasil, vale destacar, não tem nenhum sismo registrado aqui porque eles não fazem essa medição aqui no Brasil. O próprio território brasileiro é monitorado por universidades, centros de pesquisa daqui do nosso próprio país. Eu falo disso em outro vídeo. Mas olha só, vamos falar aqui sobre esse grande terremoto do Marrocos, o terremoto 6.8, que aconteceu lá no dia 8 de setembro, que foi muito destrutivo. Ele provocou ali muitas mortes, mais de 2.000 pessoas já morreram e muita destruição. E vamos relacionar com esse tremor aqui, o tremor de 5.9 que atingiu o meio do Oceano Atlântico, a região da dorsal mesoatlântica, e que causou também aí um certo medo nas pessoas aqui do Brasil por conta da possibilidade de um tsunami. Sobre o tsunami eu não vou falar muito nesse vídeo não, porque eu já falei desse evento no vídeo de ontem. Então se você perdeu, volta aí um vídeo que você vai assistir em detalhes. Aí vamos focar numa coisa aqui. As pessoas perguntaram, professor, pode esse tremor do Marrocos desencadear um tremor ali mais forte na região, ou um tremor em Portugal, já que as pessoas em Portugal também sentiram esse terremoto, só que parece que por lá ficou tudo bem, estava bem distante. Então esse tremor pode desencadear outro? A gente já vai começar respondendo essa pergunta. Pessoal, um terremoto não desencadeia outro, tá? Terremoto você tem que entender que é uma consequência de algo que acontece ali na placa tectônica, ou no solo, no subsolo, enfim. O que é um terremoto? Terremotos são ondas ali, que acabam fazendo o chão tremer, vibrar, e essa vibração, essas oscilações, esses sismos, eles são consequência da movimentação de falhas geológicas, de grandes blocos rochosos. O que são falhas geológicas? Imagina a crosta toda bonitinha, aliás, ela não está tão bonitinha assim, porque ela está toda trincada, e essas trincas, essas rachaduras, a gente chama de falhas, E essas falhas, elas podem acontecer no interior de uma placa tectônica também. Então, na parte central de uma placa existem várias falhas geológicas, ela não é inteirona, como a gente está vendo aqui, existem várias rachaduras. Quando a gente vai aqui para os Estados Unidos, e a gente ativa, deixa eu ativar para vocês verem aqui, porque essa configuração, esse site só mostra dos Estados Unidos, infelizmente, tá? Cadê? Olha só, vou ativar as falhas. Tudo que vocês estão vendo em vermelhinho aqui, são as falhas geológicas catalogadas e registradas nos Estados Unidos. Então é toda quebrada a crosta. Vou tirar, tá vendo? Então tudo que apareceu aqui são falhas intraplacas. E os terremotos, eles geralmente acontecem nas bordas de placas tectônicas. Quando a gente olha esse mapa dessa forma aqui, isso fica bem claro. Aonde tem borda de placa tectônica, a gente tem os terremotos em maior quantidade e em maior intensidade, a magnitude e a ocorrência deles fica bem maior, tá bom? E esse tremor
no Marrocos, ele foi assim, um tremor um pouquinho diferente. Por quê? Porque ele não está numa região ali de encontro de placas tectônicas, tá? Realmente ele está próximo da borda, mas nem tanto. Já está aqui bem distantezinho da borda. Então, assim, foi um terremoto um pouquinho incomum? Foi sim. Mas existem ali falhas geológicas na região. Há uma movimentação da placa africana num sentido diferente da placa euroasiática nesse ponto onde o terremoto do Marrocos aconteceu. E outra coisa que tem ali nessa região, deixa eu mostrar para vocês aqui, é a cadeia do Atlas, é uma cadeia de montanhas que existe ali, tá? Então essa região toda aqui, ó, é cortada por montanhas, o que a gente chama de cadeia do Atlas. Então foi um terremoto muito destrutivo por conta da presença de pessoas. Sempre quando a gente tem um terremoto de moderado para forte, raso como foi esse, numa região onde nós temos cidades, principalmente cidades que não têm preparo para aguentar um terremoto, a destruição é grande. Mas esse terremoto não provoca outros. Exemplo, ele não é um estopim para que outros tremores aconteçam. Se fosse assim, os terremotos iam começar a pipocar no mundo e o mundo ia acabar, né? Porque imagina, se um terremoto gera outro, então um ia gerar outro, que ia gerar outro, que ia gerar outro e pronto, o mundo ia ser destruído completamente de tanto terremoto. Não é assim. Cada terremoto é consequência ali da movimentação de uma falha geológica única, uma falha local. Então aquela falha local, ela se movimenta e gera o tremor. A gente pensa na placa tectônica como se fosse um grande biscoitão aqui, andando, né, rumando para um lado ou para o outro. A gente não pode imaginar isso, tá? As placas tectônicas, elas têm ali pontos de movimentação distintos em cada regiãozinha dela. Então a placa africana, ela não está indo toda para oeste, né, encontrando aqui a placa sul-americana. Tem pontos ali que ela pode estar se movimentando, ela pode estar se movimentando para lugares diferentes também. Então as forças que atuam numa placa tectônica, elas podem acontecer em vários sentidos. E isso acaba provocando tremores em alguns outros pontos. Esses tremores aqui do meio da África, por exemplo, estão relacionados a uma zona de rift que acontece aqui. Inclusive, eu já falei sobre essa questão do Rift Valley na África. Ali é um ponto de divergência da placa africana, é como se a placa africana estivesse separando e com o tempo, talvez, isso pode parar, né? Isso pode não evoluir, mas daqui a alguns milhões de anos a gente pode ter uma separação do chifre da África. Mas o pessoal de Portugal, o pessoal da Ilha Madeira, o pessoal dos Açores, o pessoal das Ilhas Canárias. Deixa eu mostrar essas regiões para vocês, ó. Vamos lá. Então, Marrocos está aqui, tá? Estreito de Gibraltar, a Espanha, Portugal. A gente tem aqui a Ilha Madeira. Inclusive, eu tenho várias seguidoras aqui da Ilha Madeira. Inclusive, um beijão para quem me acompanha da Ilha Madeira, para quem me acompanha de Portugal também. Eu tenho vários seguidores que me acompanham em Portugal. Um beijo para vocês. Eu vi as mensagens de vocês e por isso estou fazendo esse vídeo, tá? O pessoal aqui dos Açores também me mandou mensagem e das Ilhas Canárias que estão aqui. Então, olha só. Primeiro, um terremoto não provoca o outro. Então, aí a gente já descarta muita coisa. Ah, pessoal, isso aqui pode despertar algum vulcão? Não, pessoal, um terremoto não desperta vulcão. Na verdade, é o contrário. Quando tem uma erupção vulcânica, quando o magma está se movimentando na câmara magmática e subindo, essa movimentação do magma vai provocando ali muita pressão nas rochas, à medida que ele vai subindo, e acontecem sismos. Geralmente são os enxames sísmicos, né? Que inclusive são prenúncios de erupções vulcânicas. Esses terremotos pré-erupções vulcânicas ajudam a gente a entender que uma erupção vulcânica vai estar acontecendo. Então, na verdade, um terremoto não desperta um vulcão. Quando um vulcão começa a entrar em atividade, quando um vulcão desperta, ele gera terremotos na área dele. Ah, professor, então esse terremoto do Marrocos pode ser um vulcão que está acordando ali? Não, tá? Como eu falei, quando um vulcão entra em erupção, ele gera tremores, mas nem todos os terremotos estão relacionados a erupções vulcânicas. Na verdade, a grande maioria não está, tá? São simplesmente movimentações da crosta que geram esses abalos sísmicos. Aqui nas Ilhas Canárias, a gente tem um hotspot, né? Que a gente tem o vulcão La Combrevierre, que não está relacionado
ao terremoto aqui do Marrocos e tampouco a atividade sísmica aqui dos Açores não tem relação nenhuma também com o terremoto do Marrocos. E sobre o terremoto do Atlântico, né? Esse terremoto que aconteceu nessa região aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aliás, não só esse, né? Eu falei disso para vocês ontem. São vários terremotos que acontecem ao longo da dorsal mesoatlântica, como vocês podem observar aqui. Esses terremotos também não têm relação com o Marrocos. Então, se vocês virem qualquer vídeo tentando correlacionar essas coisas, isso é mutreta, pessoal. As pessoas têm muito medo desses eventos. E tudo que esses oportunistas querem, essas pessoas oportunistas querem, é se alimentar do medo de vocês, ok? E para isso eles precisam criar ali conexões onde não existem, para que eles consigam ficar produzindo vídeos sobre essa temática e assim causem medo em vocês. Inclusive, eu nem iria fazer esse segundo vídeo, eu iria fazer um vídeo hoje sobre outra temática, mas como muita gente me perguntou, eu decidi realmente falar sobre o tema para acabar de vez com esse assunto, né? Então, olha só, inclusive, para vocês terem ideia de como o meu trabalho aqui eu podia ficar fazendo vários vídeos sobre a temática e ganhando dinheiro, só que isso não seria honesto, né? Não seria honesto com vocês ficar alimentando assim um medo na cabeça das pessoas. Gente, cuidado, vai ter um terremoto, vai ter um terremoto, vai ter um terremoto. Poxa, isso é muita sacanagem, é muito feio. A gente não consegue prever um terremoto. Não dá. Professor, mas e se acontecer um terremoto muito forte no Atlântico amanhã? Pode acontecer, gente. Pode acontecer. Pode acontecer terremoto em qualquer lugar do mundo, ok? Mas não tem como prever. Se alguém fala aí que prevê terremoto, essa pessoa está chutando no escuro. Porque é muito fácil falar que vai acontecer um terremoto forte em algum lugar do mundo. Olha a quantidade de terremoto que acontece no mundo em 30 dias. Eu posso falar que amanhã vai acontecer um terremoto forte em algum lugar do mundo e vai mesmo, porque todo dia acontece, tá? Agora, ficar com medo disso, né, apavorado por conta disso todos os dias, a gente não pode, porque a gente precisa viver, tá certo? Mas podem ficar despreocupados o pessoal de Portugal, né, e dessas ilhas oceânicas que eu citei, que esse tremor não vai provocar assim um terremoto ali, tipo, ele não vai ser o fator. Mas se amanhã acontecer um terremoto, então quer dizer que o professor Leandro errou. Não, porque esse terremoto aqui, ele aconteceu, como eu falei para vocês, lá no dia 8 de setembro, a gente está aqui no dia 12, então já se passaram 4 dias. Se ele tivesse que provocar terremoto em outro lugar, coisa que não provoca, já teria provocado, né? Então, se acontecer algum terremoto ali, são eventos diferentes, não tem relação um com o outro. E muita gente ficou relembrando o tsunami e o terremoto de 1755. Esse sim foi um terremoto muito forte. O seu epicentro estava mais ou menos nessa região aqui, deixa eu dar um zoom. Mais ou menos por aqui, está relacionado com esse limite da placa africana com a placa euroasiática, tá? E esse terremoto ele foi muito forte, ele destruiu Lisboa, não só pelo abalo sísmico, como também pela geração de um tsunami. Inclusive, esse é o primeiro e o único tsunami oficialmente que atingiu o Brasil de forma ali mais significativa, tá? Porque quando acontece um tsunami no Oceano Índico, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês, quando acontece um tsunami no Oceano Índico, as reverberações dessas ondas até atingem o Brasil, mas em questão de poucos centímetros, né? Os marégrafos acabam detectando essa oscilação. Mas esse tsunami, de fato, ele começou aqui, e ele atingiu em cheio aqui a costa nordestina. Possivelmente causando a morte, se eu não me engano, de 2 pessoas. Eu já fiz um vídeo sobre esse tsunami, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, ou então lá no finalzinho do vídeo. Quem não assistiu esse vídeo, assista lá, que eu falei os detalhes, um vídeo completaço sobre esse tsunami de 1755. Então assista lá, e eu vou deixar outros vídeos linkados aqui também sobre outros 5 possíveis tsunamis, pequenos tsunamis, que talvez tenham atingido o Brasil, mas esses aí sem confirmação, são tsunamis antigos, tá? Ao longo da história a gente não tinha comprovação, a gente não tinha instrumentos naquela época para falar que era um tsunami ou não, mas esse de Portugal realmente atingiu a costa brasileira, ok?
Então, resumindo o vídeo aqui, um terremoto não provoca o outro, esse terremoto não está relacionado com atividade vulcânica, ele também não pode despertar um vulcão nem no Marrocos e nem os vulcões adjacentes ali pela região, e tampouco vai provocar um grande terremoto ali em Portugal que vai destruir tudo ou provocar um grande tsunami, assim como foi em 1755. Se um evento sísmico acontecer depois que eu estou gravando esse vídeo, saiba que foi um evento sísmico diferente e que não teve relação ali com o grande tremor do Marrocos, ok? Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido melhor essa temática. Gostou do vídeo? Então curta, comente, compartilhe. Se você é novo por aqui, aproveite para se inscrever, ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Se você gostou muito desse vídeo, clique nesse coraçãozinho aqui embaixo, manda um valeu demais, tem várias opções de valores para você presentear, ou então torne-se membro. E lembrando sempre que eu sou um representante Amazon. Se você, um associado Amazon na verdade, se você quiser comprar alguma coisa pela Amazon, tem muita coisa em promoção lá, compra pelo meu link aqui embaixo, só clicar, vai lá para a página da Amazon, escolhe o que você quer, coloca no carrinho, faz o pagamento e assim você ajuda um pouquinho aqui o canal do Professor Leandro. Fechado, gente? Então estamos aí na luta diária contra as fake news da internet. Um grande abraço para vocês, uma boa semana e até mais. Tchau, tchau.